Enquanto o nosso convidado não chega, eu tô por aqui, ó, dando um boost no meu dia, carregando as energias, tomando um bom café. Afinal de contas, para acompanhar a nossa convidada, é preciso muita energia. E se você quer dar um boost no seu dia, tome um bom café da Zing. Conheça os drinks feitos à base de café e chocolate da Zing e as delícias que tem nesse Smart Café que chegou em Joinville, na Rua Expedicionário Voo 108, no centro da cidade. Você vai se apaixonar por esse café. Sinta a energia de Zing. E bom episódio. Nós só temos um propósito: melhorar a vida do joinvilense, melhorar a vida de quem vive em Joinville e tornar a nossa cidade um lugar melhor para a gente viver. Então, todo esse resto fica para trás. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes, o dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Hoje, mais uma vez, nesse mês especial das mulheres, para bater um papo com uma das mulheres mais importantes da nossa cidade na atualidade, ela que representa aí a força feminina na política, na gestão, ela que é uma comunicadora das mais com mais credibilidade na nossa cidade também. É uma inspiração para muita mulher aí e com certeza uma referência para muita gente. Estou aqui com ela, a vice-prefeita de Joinville. Seja muito bem-vinda, Jane. Muito obrigada. Nossa, fiquei até pensando, será que é sobre mim que ele está falando? Mas muito obrigada pelas palavras. Eu tenho muito orgulho de ambas as coisas, aliás, de todas as três que você citou, né? Da minha carreira de jornalista, eu digo que eu sou jornalista e morrerei jornalista, porque é minha grande paixão na minha vida, a minha profissão. Tenho muito orgulho, sim, de ter trabalhado, de ter construído um nome de credibilidade, né? De passar sempre a informação verdadeira, assim como muitos dos meus colegas que primam pela verdade, pela informação clara, que leve a algo mais construtivo e não, né, algumas coisas que a gente, infelizmente, hoje em dia vê por aí, que é informações falsas, notícias enganosas, enfim, que meias verdades só atrapalham tudo. Também tenho muito orgulho de ser mulher, como tantas mulheres, né, de ter essa jornada múltipla de vida, que é casa, marido, filho, neto, a vida da gente e mais a prefeitura agora, a minha profissão nesse momento, né, onde eu estou. E tenho muito orgulho, sim, de ser a primeira mulher vice-prefeita de Joinville, representando todas as mulheres, né, dessa cidade que batalham assim como eu, cada uma na sua vida. É muito legal falar sobre o teu trabalho à frente da Prefeitura de Joinville, que o pessoal ficou muito surpreso, né? Geralmente o vice aqui não só nessa cidade, o vice de maneira geral, ele é uma figura que tá ali só permeando ali, ela não é uma figura ativa, não aparece tanto, não tem tantas funções para executar, não tá tanto em contato, é quase um acordo político ali e ele tá ali. Vocês saíram como chapa única na eleição de vocês. E você é muito ativo, as pessoas estão surpresas, porque vem você o tempo todo, não só no período onde você está como prefeita da cidade, já aconteceu algumas vezes, né? Nas férias do Adriano, mas o tempo todo você está ativa, se as pessoas estão surpresas com isso. As pessoas falam isso para você? Falam o tempo todo para mim, mas desde o momento em que eu recebi o convite do Adriano e que ele me disse que gostaria que eu estivesse com ele para passar no processo seletivo e seguir com ele nessa caminhada que, né, nos levaria à prefeitura se as pessoas quisessem, eu disse para ele que eu não seria uma vice-prefeita decorativa de jeito nenhum, porque não é o meu perfil. Se eu aceito alguma coisa, se eu entro em alguma coisa, eu entro para fazer a diferença, para ter certeza de que eu dei o meu melhor. Foi assim na rádio, foi assim na TV, foi assim no jornal, foi assim na minha vida, sempre tentando fazer o melhor. E aí a gente acabou realmente chegando na prefeitura e o Adriano disse para mim que também esperava que eu fosse ativa, né? Obviamente é o meu perfil.
Ele tem uma generosidade enorme, né? A gente sempre vê na política pessoas que têm medo da sombra, do segundo que está ali, então também não dão espaço. O Adriano não tem esse problema, até porque ele é muito competente, ele faz muito bem o papel dele de prefeito, ele tem sido aí admirado por tantas pessoas e por mim também, porque ele é dedicado, ele é honesto, ele é trabalhador, enfim, ele tem feito a diferença mesmo, ele tem feito o que ele se propôs, que é fazer a diferença na vida das pessoas e da cidade. E aí, então, ele não tem esse medo de deixar espaço para mim. Então, ele dá espaço para mim e eu também ocupo esse espaço, né? Eu sou uma pessoa que fico, que atuo, que trabalho como ele. Chego muito cedo, vou embora muito tarde. A gente está junto, a gente constrói juntos tudo, desde o começo, né? Desde a caminhada. Então, é muito natural que as pessoas falem, nossa, eu nunca vi um vice-prefeito trabalhar tanto, ser tão atuante. Mas eu acho que é uma consequência de tudo isso que eu falei. De ele me permitir trabalhar, confiar em mim, e aí eu já mostrei a minha qualidade de trabalho também, então ele fica tranquilo quando passa para mim ou quando eu estou com ele. Diversas vezes a gente está numa reunião, ele precisa sair, ele fala, Rejane, toca, agora é com a Rejane, porque nós pensamos do mesmo jeito. Perfeito. A gente fez a caminhada do plano de governo e toda a caminhada juntos. Então, a gente já sabe como nós pensamos do mesmo jeito, temos os mesmos valores, né? Queremos a mesma coisa para as pessoas e para a cidade. Então, as coisas fluem. E é muito legal. Eu espero que a gente deixe esse legado, né? O dia que nós não estivermos mais na prefeitura, que a gente deixe esse legado de que um prefeito e um vice têm que atuar juntos, porque a cidade ganha, a população ganha. Não é um, são dois, né? São duas pessoas que são pagas para isso. Então, a gente mesmo tem que cobrar dos próximos de que seja uma dupla afinada, de que não tenha uma briga de egos, de que não tenha, né, essas bobagens, porque o objetivo tem que ser muito maior pela cidade, pelas pessoas. Então, se a gente fica separando, perde força. Por isso que as pessoas estão felizes, porque a gente trabalha junto, é um time, né? Adriana e eu somos a cabeça de um time gigante. Só que a gente está junto com o nosso time, juntos, o tempo todo. Tanto nos momentos mais difíceis que a gente passou como pandemia, que a gente se apoiava, que a gente estava ali, um dava um abraço no outro nos momentos mais difíceis da nossa vida, que era, né, lidar com tudo isso, como nos momentos bons, como nas caminhadas, como nas coisas que a gente vive do dia a dia desafiadoras. Então a gente está sempre junto. E as pessoas perguntam para ele também, né? E ele comentou esses dias, e por isso que eu lembrei de comentar aqui agora. Esses dias alguém perguntou para ele sobre a nossa relação e tal. E ele falou, vocês acreditam que eu e a Rejane já estamos juntos nessa caminhada há mais de 5 anos? Porque teve o processo seletivo, ele me convidou em julho, aí teve todo o processo seletivo, então a gente foi até o final do ano já com reuniões de plano de governo, eu participando, porque mesmo que eu não passasse, eu tinha dito para ele que eu acreditava nele e queria para a cidade ele, tudo que estava sendo planejado. Então, depois a gente fez todo o outro ano já de campanha, já fizemos depois mais um ano, depois os 2 anos e 2 meses de governo, e a gente nunca discutiu. A gente nunca teve nenhuma dificuldade um com o outro, porque a gente se conhece, então, se bem respeita, bem alinhados, e principalmente sem essa bobagem do ego, né? Quem é mais importante, quem tem que parecer mais, isso não existe. Nós só temos um propósito, melhorar a vida do joinvilense, melhorar a vida de quem vive em Joinville e tornar a nossa cidade um lugar melhor para a gente viver. Então, todo esse resto fica para trás. A vaidade é um negócio que atrapalha muito na política, atrapalha em tudo, mas na política atrapalha muito porque impacta a vida de muita gente, né? O ego é ridículo, né? Porque o ego cega as pessoas. E como eu vim de um meio que era televisão, eu vi muita gente muito boa, muito competente, com QI, inteligente, com capacidade, tudo. Só que o ego era tão... Chegava antes. Que a pessoa acabou, a carreira dela fez assim, né? Enquanto pessoas que conseguiam manter o ego lá embaixo, percebendo que, eu sempre dizia, né, e alguns amigos meus, que nós éramos operários da comunicação, a gente estava ali tendo um destaque no estúdio, apresentando o Jornal do Almoço, ou qualquer outra coisa, mas a gente era um trabalhador como qualquer outro, com as suas obrigações, com os seus propósitos, mas aquela bobagem, nossa, eu sou melhor, mais importante, isso não pode existir, né, porque cega a gente esquece do que a gente realmente veio para fazer. Rê, falando sobre o trabalho à frente da prefeitura também, o primeiro ano que você veio aqui, vai fazer quase um ano que a Rê esteve aqui com a gente gente estava aquele pós-pandemia recente, enfim, foi um primeiro ano bem conturbado, para quem abraçou a prefeitura naquele período ali mesmo, foi bem puxado, né? Foi bem complicado.
Ainda mais para vocês que estavam novatos na política e tudo, descobrindo tudo como funcionava os meandros dentro da prefeitura lá, abrindo as gavetas que vocês não sabiam que existia, enfim. Provavelmente foi um ano bem de muita loucura e, ao mesmo tempo, vocês queriam entregar resultado, porque vocês se comprometeram com muitas coisas e tudo mais, algumas coisas até que eram simples, mas que estavam paradas. Enfim, aquele primeiro ano a gente fez um balanço. Queria fazer agora um outro balanço de 2 anos depois, 2 anos, quase 2 anos e 2 meses, aí vamos para 2 anos e 3 meses de governo. Qual que é o balanço? Como é que tá? Tá melhor? As coisas estão fluindo? Vocês já estão jogando fácil agora? Como é que tá? As coisas estão fluindo, né? Porque a pandemia ela era uma grande dificuldade para todo mundo. Eu acho que até políticos profissionais experimentados, né? Assim, já de muitos anos, levaram um baque, porque era algo invisível que estava aqui, né? Assombrando todo mundo. E nós tínhamos ainda o desafio, porque a gente acredita não como alguns fizeram, alguns gestores fecharam as cidades. E aí não pensaram nos empregos das pessoas, na viabilidade daqueles negócios, nas contas para pagar, enfim, né? Eles fizeram um lockdown sem estratégia. E a gente ficou pensando em manter toda essa máquina funcionando. As pessoas vivas em primeiro lugar, a saúde sendo protegida em primeiro lugar, claro, mas tinha que manter. E depois? E os empregos das pessoas? Como é que elas iam pagar suas contas? Como elas iam sobreviver? Então, isso era uma matemática, assim, de milímetro em milímetro. Que Qualquer decisão era um impacto gigantesco. Tudo muito, muito, muito complicado, mas a gente superou. Eu acho que a gente tem muito essa coisa da conexão com Deus, Adriano. A gente pedia muito para Deus nos dar lucidez naquele momento. A gente conversava com todas as forças da cidade, de saúde, os empresários, os trabalhadores, enfim, educação, todo mundo, a gente conversava o tempo todo. Então, a gente dialogava para tentar entender qual era sempre o melhor caminho. Então, sempre foi uma decisão tomada a muitas mãos, né? Com muita gente tendo a sua opinião respeitada, porque cada um tinha um entendimento e era importante construir. Era novo para todo mundo. Depois disso, nós estamos muito mais resilientes, mais experientes. Com relação à burocracia da prefeitura, já aprendemos a lidar. Sofremos ainda muito, sim, porque a gente gostaria que tudo fosse mais rápido, mas é um inferno. Não é, né? É um inferno. Tem a questão do dinheiro público e a gente também tem que entender o seguinte: como é dinheiro público e algumas pessoas fazem mau uso do dinheiro público às vezes, então tem todo esse monte de coisa para segurar, para evitar que alguém use de um jeito errado ou desvie esse recurso público. Só que isso atrasa muito quando você de fato quer trabalhar e quer fazer as coisas acontecerem. Mas estamos muito felizes, a gente já conseguiu muita coisa, já avançamos na desburocratização, que era um projeto nosso. Tem muito por fazer ainda, mas já avançamos muito. Melhoramos bastante, né? Problemas de saúde, problemas de educação, questões que afligem a cidade, né? Que é cada vez mais a necessidade de vagas, cada vez mais a necessidade de atendimento na saúde, que são coisas que só crescem enquanto você vai trabalhando para aumentar, a demanda só aumenta e multiplica vezes 3, enquanto você consegue, às vezes, multiplicar por 1,5, né? Mas a gente vem trabalhando muito, temos muitas, muitas conquistas, né? Ontem, por exemplo, a gente entregava uma ordem de serviço de uma quadra coberta. Olha só, uma quadra coberta. Parece tão pouco, mas é tanto numa cidade que chove tanto, e tinham muitas escolas ainda sem quadra coberta. Então, por exemplo, esse já é um resultado do nosso esforço ao longo desses 2 anos. Vocês, aqui na Zona Sul, por exemplo, vocês já viram muitas ruas pavimentadas e por toda a cidade tem obras aí que estavam sendo esperadas há muitos anos, né? Rua dos Suíços, por exemplo, a Estrada dos Suíços, lá muita gente passava ali comendo pó a vida inteira. Era uma novela aquilo. Era uma novela, e a gente conseguiu. Tem tantas outras, só peguei uma para citar. Vigorelli está bem encaminhado. Vigorelli já está asfaltado até lá, mas é todo um projeto que está andando, né? Está chegando saneamento, daqui a pouco vai chegar a luz elétrica, ou seja, é toda uma urbanização para uma região que tem cuidados ambientais, mas que era inadmissível. Aquelas pessoas todas com gerador até agora. Então, assim, são várias outras questões que a gente está atacando, né? E essa questão que eu acho que, além de nós estarmos levando asfalto para muitos locais da cidade, quando nós assumimos, tinham mais de 600 quilômetros, cerca de 650 quilômetros de ruas de terra, na parte urbana, não é na parte rural, na parte urbana. E o pior, a gente ia em alguns lugares que era uma camadinha de asfalto dessa finurinha. Só uma casquinha de ovo. E sem nada de drenagem. Ou seja, vinha chuva, que chove sem parar, destruía tudo. Erosão. Hoje, qualquer obra a gente faz questão de mostrar.
Todas as nossas obras hoje têm toda a drenagem que é feita com cuidado para ser uma obra de longo prazo, que tenha mais durabilidade, que não encha a casa das pessoas depois de água, porque tudo é consequência, né? Sim. Então, a gente vem fazendo um trabalho de muitas conquistas, mas também de entregas de muita qualidade. Isso para a gente é muito importante. O desafio do gestor público é conseguir mostrar para a população o trabalho que ele está fazendo, mas tem muita coisa que não é visível, né? Saneamento básico é uma coisa que impacta diretamente a vida das pessoas, mas é uma coisa que está embaixo da terra, né? Então, para a pessoa que está passando, mais legal é ter o asfalto, a calçada e o meio-fio, do que se preocupar com o que está embaixo, mas aquilo ali dá muito trabalho para deixar dá aquilo... muito trabalho e garante que as pessoas não tenham tantos problemas depois, né? Tem uma outra coisa também que a gente tem mostrado bastante, que eu sei que você observa e acompanha, então você deve ter visto nas nossas redes, que a gente está sempre mostrando também a quantidade de quilômetros de rios que a gente está limpando. Esse é um trabalho que não acontecia, assim, com frequência. Eventualmente fazia uma limpeza ou outra. A gente tem uma equipe que só faz isso, então você pode estar passando em algum lugar, você vai ver ou a equipe com aquelas roupas inteiras de borracha, arrancando vegetação, tirando sofá, tirando televisão, tirando aquele monte de lixo, que também jogam, né? Às vezes a população não ajuda e não pensa que isso depois pode trazer problemas para ela. Não, se você jogar o sofá, o Iemanjá vem buscar o resto, vem buscar o rack, vem buscar o tapete. Tudo depois, né? A chuva vai, chega uma hora que para e aí volta para trás a água. Então, assim, esse é um trabalho silencioso, que só vê quem mora perto de rio, que a gente está aí, ó, a 350 quilômetros de rios, isso é muita coisa. Tem lugares que a máquina vai, mas a gente passa seguidamente aqui pela Zona Sul, que tem muito rio, quando você vê, tá a equipe lá dentro, né? Tirando, cortando, tem uns largos, uns estreitos, tem uns que é atrás de casa, é bem... Então, assim, esse também é um trabalho silencioso muito importante que a gente está fazendo. São coisas emblemáticas, obras, né? Coisas que a gente precisa e que estavam paradas, assim, por algum motivo não estavam andando e a gente está lá mexendo. Tem o prédio verde, né, que hoje deve estar... Terceiro andar, deve cair as paredes hoje, né? Eu tava esperando tanto por um negócio ser dinamitado, aquele negócio não lá. Pode, eu pensei assim, nossa, eu vou com certeza, eu vou lá ver se... Nunca vi uma implosão de prédio, falei, se é a primeira central, vez. Né? Ele vai sendo derrubado por dentro. Hoje, por exemplo, eu vi uma das paredes como eles fazem. Eles vão comendo tudo por dentro com equipamentos ali, ferramentas, né? Vão derrubando os pedacinhos. E aí, quando chega no final, tá só a casca da parede, eles amarram, né, André? E puxam. E aí ela cai para dentro, daí joga lá por trás. Lá atrás tem um container ali, joga o material e vai saindo. Não é tão legal quanto eu achei que era. Mas o importante é que é uma obra que também era esperada por muitos anos, porque ali tem um estrangulamento muito grande. Nossa, tá louco. Então, aquilo ali a gente vai depois, já estamos andando com um projeto para alargar aquela ponte, porque o Ariano sempre fala uma coisa que é muito importante e o joinvilense tem que, de fato, entender isso. Quando falo, tem que acabar com as enchentes, nós não vamos conseguir, porque a cidade foi construída em cima do mangue. Primeira coisa. E a água brota. Se a maré ainda subir e tiver chuva de cima, não tem jeito. O que a gente tem que fazer? Obras que possam ajudar a fluir essa água no momento que chove muito. Dá vazão rápido. Por exemplo, abrir o rio, por exemplo, limpar os rios, né? Fazer a limpeza para que ele possa escoar, que a gente possa cada vez mais trabalhar questões importantes. Mas também a população precisa ajudar não jogando lixo nos rios. É impressionante. A gente, na última limpeza que eu fui com o prefeito, tinha até prancha de surf que eles encontraram no meio do córrego ali. Então, assim, ó, imagina, as pessoas têm que começar a entender que a gente tem uma cidade que está numa situação diferente. Então, todo mundo tem que ajudar um pouquinho para a gente conseguir melhorar essa situação. Eu vou trazer a galera da Semana do Lixo Zero aqui no programa em breve. Muito bom. Já estou conversando com eles. É muito louco, assim, o ano passado, a quantidade de lixo que eles tiraram da Bahia aí em volta. É um absurdo, gente. Vocês não fazem ideia. Assim, dava para construir, dava para aterrar aí um estádio, mas é muito lixo. Consciência, muito lixo, né? A gente precisa que as pessoas tenham consciência. E os caras, eu sempre brinco com isso aí. Você joga alguma coisa, você joga uma cadeira no rio, daqui a pouco o Iemanjá vem buscar o resto, tá? Ele não vai se contentar só com a cadeira, vem buscar a mesa, rack, sofá, cama. Ela quer montar a mobília toda. Então não jogue nada porque ela vem buscar o resto. É quase uma oferenda para ela isso aí. Então não faça essas brincadeiras. Entope os negócios, vai voltar água na casa. Mas falando sobre entrega, Rê, o que você, nesses 2 anos, assim, se considera que foi a principal entrega que vocês conseguiram fazer? Que você tem muito orgulho, assim, de falar? Quando você vai para as reuniões aí com outras prefeitas e outras mulheres, por isso você se orgulha, você fala isso com, enfim, com estufa o peito para falar, a gente lá em Joinville conseguiu fazer tal coisa, enfim. O que você tem, assim, de entrega que você acha interessante? Olha, eu acho que tem muita coisa.
talvez eu não cite a mais importante, porque tem muita coisa, mas para mim, Rejane, que sou jornalista e que sempre vi muito a dor das pessoas, né, como repórter, andando pela rua, tem duas coisas que me deixam muito feliz que a gente está conseguindo fazer. Primeiro, devolver o orgulho do joinvilense de ser joinvilense. Porque quando a gente andava na rua, a gente escutava as pessoas falarem assim, essa cidade está tão feia, eu estou tão triste, eu não tenho mais orgulho da minha cidade. Assim, a cidade estava feia em todos os sentidos, parecia aquela casa abandonada, não é como estúdio, olha o capricho do estúdio de vocês, né? A gente entra aqui e dá gosto, por quê? Porque é bem cuidado. Então, a cidade estava largada. Então, e nisso entra o Natal, nisso entra as praças revitalizadas, que a gente está um trabalho que não para. Muita coisa para uma cidade ficar bonita novamente. Sinalizada, pinturas das faixas, asfalto novo. Então, assim, por isso que eu coloquei tudo. A cidade mais bonita, porque eu entendo que o joinvilense merece. Eu fico muito chateada quando eu vejo alguém dizer, eu vou passear para ver um pouco de coisa bonita em Balneário Camboriú, eu vou a Curitiba, eu vou a Florianópolis. Eu falo, não, tá errado. A sua autoestima tá muito ruim. Você precisa que Joinville seja a melhor cidade para estar. Tem que ser bonito aqui, a gente tem que sair de casa todo dia aqui, tem que ser melhor. A gente trabalha e merece isso. Então, eu fico muito feliz de nós termos conseguido entregar o joinvilense estar mais feliz, mais orgulhoso da cidade dele. E aí nisso entra escolas que a gente está conseguindo ampliar, entra a quadra que a gente vai conseguir fazer coberta. Então, por isso que eu digo, é muita coisa nesse leque de uma cidade mais bonita e que hoje a Joinville está tendo orgulho novamente. É uma Rua dos Suíços, é a Francisco Alves, é várias coisas. Mas tem uma outra coisa também que me deixa muito feliz, que a gente ouvia muito as pessoas da Zona Sul dizerem, nós estamos abandonados, ninguém mais olha por nós, ninguém faz nada por nós. E a gente hoje anda na Zona Sul e já vê as pessoas dizendo, poxa, realmente vocês estão olhando por nós. A gente já lançou ordem de serviço de capela mortuária na Zona Sul, a gente já fez revitalização de praças na Zona Sul, a gente já fez pavimentação de ruas importantes na Zona Sul, a gente vem trabalhando para pavimentar ainda muito mais. A gente conseguiu já assinar a ordem de serviço ali, já fechamos a empresa que vai fazer toda a fiscalização da Ponte Joinville, que é uma obra super importante, está andando, né? Logo, logo vem a ordem de serviço de construção da ponte, né? A gente disse ordem de serviço, mas não é bem isso. A gente já deu o ok lá, porque primeiro você sai o ok da obra. Como é uma obra gigante, tem que ter uma empresa que vai fiscalizar toda essa obra, né? Então, isso já está ok. Daqui a pouco já vai ter a empresa que vai, de fato, começar a fazer. A gente vai estar ali dizendo, agora vai. Então, são tantas coisas que a cidade toda ganha, que a população da Zona Sul realmente reclamava com justiça, que a gente está fazendo, que eu fico muito feliz de olhar hoje para as pessoas que moram na Zona Sul e dizer, nós dissemos que a gente ia olhar por vocês e nós estamos olhando por vocês, sim. Porque aqui é onde as pessoas moram, né? A vida acontece uma grande população. Acontece no centro da cidade, na zona norte da cidade, as coisas acontecem, as indústrias estão lá, o comércio está no centro e tudo mais, bem que o comércio no bairro agora cresceu muito, mas as pessoas moram aqui, né? É muito grande a população dos bairros, os maiores bairros populacional falando aqui na Zona Sul. E tem ainda muita coisa para ser explorada aqui, né? O acesso mais perto para a praia é aqui. Né? A gente tem o portal, o Morro do Amaral lá, que também tem um potencial turístico muito grande. O Caeiro, que graças a Deus agora está funcionando. Eu nunca consegui ir lá no Caeiro antes, né? Porque não tinha condição, ou estava fechado, ou não tinha condição de uso. Agora está funcionando. Enfim, tem muita coisa que ainda dá para explorar aqui. Eu falo que aqui perto de casa nós temos que conversar com o pessoal da Água Joinville, fazer um mirante aqui, porque tem um morro muito top aqui na frente da estação deles aqui. Enfim, tem muita coisa que dá para explorar ainda, mas o mínimo não era feito, assim, né? O básico não era feito, né? Eu que também trabalho nessa região aqui, eu sei que é carente, assim, ainda tá sendo feito coisa, mas tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa. Porque aqui é muito grande, cara. Porque ficou muito tempo parado, né? Então, aí você começa, quase nem aparece de tanta necessidade. Você vai andando por essas ruas aí, você vê o asfalto no meio, você olha para cá, é terra, não tem nem esgoto, não tem... Os calçamentos, né? Que acabam no meio da rua, que o pessoal deixou fazer. Assim, é tudo isso que a gente precisa colocar em ordem, mas obviamente que precisa de tempo, precisa de recurso, mas a gente vai seguindo, firmes. E que vocês estão criando também uma coisa que eu achei interessante, na questão da pavimentação aí, é padrão, né? Porque o negócio antes estava meio a Deus dará, embora estava acontecendo, vou fazer injustiça com a gestão anterior, estava acontecendo pavimentação comunitária, mas estava cada um fazendo de um jeito, não tinha padrão, não tinha uma rigorosidade, assim, né? Qualidade do negócio. Agora a gente está vendo o negócio ser mais
É um pouquinho mais chato para fazer, mas tem padrão, tem, enfim, a contrapartida e tudo mais, então acho que o negócio tá funcionando melhor agora. Tá... Uma das exigências do prefeito, né, sempre com a gente nas reuniões é o seguinte: o dinheiro público tem que ser respeitado. Então, se uma obra, alguém que ganhou uma licitação de qualquer obra, ou até para fazer um calçamento, para fazer o asfalto, para fazer qualquer coisa, se não está fazendo direito, ele já fala, notifica a empresa, porque ela tem que aprender que ela tem que fazer direito. Isso não é aquela velha, é para a prefeitura, faz de qualquer jeito. Não pode. Falou um cara que era gestor da empresa. Notifica. Não está fazendo direito, tira ela e chama o outro colocado. Porque, assim, as empresas têm que aprender isso, né? Tem que entender, porque essa questão de ser dinheiro público sempre é tão fácil, né? É dinheiro público, parece que não tem dono. Não tem Só fim, que é o né? dinheiro que todos nós sofremos muito para pagar com os impostos. E não pagamos dando risada. Não, com certeza. Então, a gente precisa que esse dinheiro seja bem utilizado. Perfeito. Ô Rê, falando agora sobre o aniversário da cidade, o que vocês estão pensando aí para comemorar o aniversário da cidade? O que tem de expectativa para esse momento? Tem muita coisa que a gente está divulgando, né, aos poucos, assim, muita programação, mas a principal de todas é o nosso desfile, né, que sempre é tão esperado. Tivemos aí pausa por conta da pandemia, então a gente ficou com saudade desse desfile. Esse ano promete ser um desfile grande, porque qualquer pessoa pode participar, grupos, enfim, vai ser muito bonito de ver e é o ponto alto da nossa programação. Mas tem muita coisa no site da prefeitura, está tudo ali, a gente está ainda arrumando as datas, os horários, organizando, mas tem bastante coisa e o principal é que a gente vai poder comemorar, né, aí sem pandemia, graças a Deus, glória a Deus. E vai dar uma prolongada aí no aniversário, vai ser 4 dias de aniversário. E que a gente pode também curtir a cidade, as pessoas estão mais felizes, estão aproveitando, né, para viver. Então, é isso aí. A gente tem que comemorar a vida dessa nossa cidade que sempre está aí à disposição da gente para a gente poder trabalhar, usufruir, estudar, enfim. A gente, aqui em Joinville, agora somos uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Melhor, né? Dependendo do ranking que você olhar aí. E estamos crescendo em muitos rankings de turismo e tudo mais. Aí, você sentiu uma galera vindo muito para Joinville, assim? A galera migrando para cá? Muita gente está vindo, né? Joinville, com o Natal, a gente já fez a segunda edição do Natal, nós recebemos 350 mil visitantes no Natal. Desse público, muita gente veio de fora. Várias pessoas diziam, vice-prefeita, meu pai, meu tio, meu irmão, veio não sei de onde, com as crianças, fomos para o Natal. Então, veio muita gente visitar familiar e curtir o Natal por aqui. Por exemplo, os hotéis também receberam muita gente. E aí, a gente também recebeu moradores de cidades vizinhas, gente que estava de passagem. Então, começa a ter um tamanho maior. Hoje, Joinville já recebe muita gente que anda de bicicleta, que vem para as estradas rurais. A gente tem a Agrícola da Ilha, que é um lugar incrível, que muita gente vem visitar, né? Temos muitas belezas aqui. E a gente quer cada vez mais que Joinville seja, assim, um ponto de parada também do turista. Que ele entre em Santa Catarina, pare em Joinville uns dias, tem a Festa das Flores, tem o Festival de Dança, tem tanta coisa, mas a gente está trabalhando para que o turismo todo se fortaleça, então ele passe e fique um pouco por aqui, porque é sempre importante dizer que o turista deixa dinheiro, né? Sim. Ele garante emprego, porque é hotel que fica com a hospedagem lotada, é restaurante que vai lucrar, é o shopping que vai vender, é a loja do centro que vai vender, enfim. Então, a gente quer muito que esse turismo seja fortalecido aqui na cidade. O Gui, sempre que eu trago ele aqui, ele fala que na 101 passa muito dinheiro por ali. E às vezes esse dinheiro para na próxima cidade ou na cidade anterior, né? Tem que entrar em Joinville. Mas eu digo, a propaganda nossa aí, ela acaba trazendo muita gente para morar aqui em Joinville, né? Logo nós vamos ter que colocar uma secretaria para fazer uma triagem aí no pessoal, para não perder a qualidade, tá? A gente está de olho e tá cuidando disso, né? Porque essas pessoas chegam aqui realmente para trabalhar. Tem gente que acaba voltando, não... porque aquele momento que você pensa, vou para algum lugar do Brasil arrumar emprego, as pessoas às vezes não olham o clima. Quem vem de muito longe passa muito frio, chove muito. Então, não é difícil você encontrar alguém que fale assim, eu vim faz 3 meses, mas já estou voltando porque não me adaptei ao clima. Né? Ou assim, estou com muita saudade da família. Então, realmente é uma característica de Joinville. A gente, enquanto prefeitura, tem que receber, tem que apoiar, tem que oferecer educação, saúde, né? E essas pessoas geralmente arrumam o seu emprego logo e saem trabalhando. Então, é o desafio, ficar equilibrando isso tudo. O tempo todo. Imagino que seja isso mesmo. Ô Rê, para não tomar muito o tempo, sei que a agenda da vice-prefeita é corrida, a gente está nesse mês de março aí entrevistando personalidades, mulheres aqui da nossa cidade, enfim, são referência para outras mulheres.
e você é uma delas, né? Mas eu queria saber quem são as suas referências, quem são as mulheres que te inspiram, te inspiraram, e quem é que é a tua grande referência de mulher, assim, pode usar nas referências, pode usar tua mãe, tá? Ela já ia Mas dizer, na ela é a maior de primeira. todas, eu gostaria que você dissesse uma personalidade ou alguma figura, assim, que possa ser uma minha referência para mãe- várias pessoas. é, Porque a a tua mi- mãe vai ser difícil ser referência para outras pessoas. A minha mãe é uma referência para mim porque ela me ensinou muito essa coisa de ser resiliente, de ser forte, de que mulher pode. Minha mãe e meu pai também, né? Meu pai estava junto com ela, sempre fazendo a gente, eu e as minhas irmãs, a Rosane e a Renata, nos darmos valor, lutarmos, estudarmos por nós, fazermos por nós, né? Então, tanto meu pai como a minha mãe, eles fizeram questão de criar filhas fortes e entendendo que a vida não dá nada para ninguém. Ela não veio falar, olha, querida, vou dar tudo para você. Você tem que batalhar pelas coisas da tua vida, né? Uhum. Então, minha mãe sempre é minha maior inspiração quando falam de mulher. Ela é uma mulher até hoje incrível. Agora, uma que os outros possam copiar de você. Então, uma mulher que sempre me inspirou muito foi a irmã Dulce, né? Eu acho que ela tinha um coração generoso, viveu para se doar para as pessoas, para servir. Então, assim, ela sempre foi uma pessoa que me inspirou demais, me inspira muito, né? A dona Zilda, que fez também um trabalho, a Arnes, muito, também, a irmã Dulce e a Zilda sempre me inspiraram nessa coisa de, nossa, fazer pelo outro, doar, fazer né? pelo outro, se doar, né? E que esse é o maior presente da vida. Mas depois que eu entrei para a política, eu olho bastante, assim, mulheres muito fortes, tipo a Margaret Thatcher, é uma mulher que eu leio, busco saber dela, porque diz que ela era uma mulher incrível, quem conviveu com ela, muito forte, muito determinada, muito também que se ofereceu para servir, né? Disruptiva também, né? E uma mulher muito decidida, assim, eu leio coisas que eu acho incrível dela, tanto das decisões, da firmeza dela, da retidão dela, e que quando ela precisava receber uma grande autoridade, ela dizia, vamos para a minha casa, e ela cozinhava e ela lavava a louça. Então, é o tipo de mulher que eu admiro, uma mulher real. Eu sempre digo, eu não sou uma mulher maravilha, eu sou uma mulher real. Eu sou uma mulher igual a todas as outras mulheres, que pegam um ônibus, que trabalha, que corre, que vai, que volta, né? Assim, eu sou a mesma que elas. Só o meu desafio é estar na prefeitura. E eu fiz para estar nisso. Então, eu sempre digo também para as mulheres que elas podem correr atrás do sonho delas, né? Do que elas não têm que se diminuir e dizer, não, isso não é para mim. Qualquer coisa é para uma mulher, se ela quiser. Pagar o preço e colher, né? Porque as pessoas também às vezes só querem colher os frutos, não querem estar ali no dia a dia, né? Na parte mais difícil. Então, eu sempre digo que essas mulheres me inspiram nesse sentido, porque ela era uma mulher muito real, muito ia no supermercado, eu também vou. Eu não gosto desse estereótipo de que quem é muito importante está num cargo é Deus, assim, é intocável, não anda na rua, não tem problema. Meu, eu tenho todos os problemas Parece que todo essa mundo galera tem. não transpira, né? Né, assim, tá sempre arrumada. Não, eu faço questão de tirar foto. Hoje de manhã tirei indo pra academia com a cara inchada de sono, querendo morrer de ter que fazer exercício. Em vida real, né? Então, assim, a Margaret Thatcher sempre foi uma mulher que me inspirou. Uma mulher que eu vi bastante, eu li o livro, depois vi o documentário dela, também é a Michelle, a esposa do Obama, que é uma mulher real, que também não fica romantizando, conta como é difícil estar com uma pessoa que é pública e que ainda se doa, né? Tipo Barack. A dificuldade com as filhas, com o casamento, com ter que se doar o tempo todo. Então, assim, eu busco referências reais para mim, sabe? Mas acho que essas são as que as pessoas conhecem mais nesse momento, assim. Perfeito. Tanto a Margaret Thatcher como a... Acho que a Rainha Elizabeth, que também, assim, né? É uma pessoa que... Não vou questionar algumas decisões dela, porque não é essa questão. Dela nós queremos uma longevidade. A longevidade, a saúde, mas, assim, uma pessoa muito determinada a servir, né? Porque todas essas pessoas que se oferecem, e a gente vive isso hoje, né? A Adriana e eu, a maior parte da sua vida você está dando para as pessoas. A menor parte da minha vida hoje é para minha família, para o meu marido, para mim. É muito pequeno. O restante é compromisso, agenda, coisa para fazer. Nunca para. Sempre tem mais coisa para fazer, mais coisa para fazer. Então, eu admiro muito mesmo a Rainha Elizabeth também, assim como a Margaret Thatcher, que Ali se foi uma vida inteira, né, pô? Para os outros. Uma vida inteira fazendo isso. Estando na política, sendo mulher e tudo mais, embora você tá num partido que é novo, não só no nome, e que tem uma visão um pouco mais aberta, assim, de mundo e tudo mais,
Mas como é que foi para você? Como é que você enxerga a mulher na política? Qual que é o desafio? Quais são as dificuldades ainda que você vê? Ou coisas que precisam ser quebradas? Eu acredito que já melhorou muito. Mas o que você acha que falta assim, para ter mais representatividade feminina na política? Ou em cargos mais importantes, assim, de gestão mesmo, de cidade, estado e até do nosso país? Eu acredito que a gente precisa ter duas coisas. Mais mulheres dispostas a enfrentar os desafios para estar nesses lugares, né? E mais Adrianos. Eu vou pegar o exemplo dele, dispostos a dar lugar para uma mulher, entendendo que mulher tem competência para fazer o que quiser. Uhum. Então, por isso que eu uso o exemplo do Adriano. Ele realmente é uma pessoa que dá espaço para mim, para outras pessoas, mas também eu tenho que fazer a minha parte. Uhum. E as mulheres precisam se colocar. Elas precisam fazer parte de fato. Mas elas têm que entender que quando você se oferece para um cargo de liderança, qualquer que seja, vai diminuir o horário de que você vai ter de folga, vai diminuir fim de semana, vai diminuir feriado, né? É aquele ditado, quanto mais você sobe na montanha, mais o ar fica rarefeito. Uhum. Mas eu acredito que tem mais mulheres como eu que querem ocupar um espaço, que querem fazer a diferença, que querem deixar uma marca. Porque o ideal é o equilíbrio. Homens e mulheres lado a lado, o que eu e a Adriana estamos fazendo. Duas visões diferentes, duas pessoas que se completam na visão e a gente consegue fazer muito melhor. Ontem ainda a gente estava com o presidente do partido, o Eduardo, do Partido Novo, e aí eu falei para ele, sabe qual é o meu sonho para a próxima eleição? Que a gente não tenha mais mulheres só para preencher a cota. Que as mulheres não aceitem dinheiro do partido, porque tem partido que vai lá e fala, te dou tanto para você só se candidatar, não precisa fazer nada, só fica ali dando uma enganadinha para a gente colocar mais homens. Eu sonho que na próxima eleição a gente tenha mulheres por propósito. Uhum. Que elas entrem para dizer, mulher pode, a gente não precisa de cota, a gente está aqui porque a gente é competente, porque a gente faz a diferença no mundo também, que o nosso olhar faz a diferença, que a gente possa ter homens e mulheres, né, lado a lado, e as mulheres desbravando esse mundo da política, sim, porque eu não tenho dúvidas, e eu fico super feliz quando alguém fala que eu, como mulher, tenho sido uma prova de que mulher pode trabalhar e ser uma boa gestora pública, né? Então, eu quero ver muitas outras mulheres ocupando cargos, assim como eu, e também aceitando desafios na profissão. Se alguém está ouvindo a gente aqui e é uma cozinheira, como eu escutei há algum tempo atrás numa escola, eu fui num grupo de mulheres aqui na Zona Sul. E aí uma delas falou assim, eu tenho dificuldade, tenho um filho, meu marido foi embora, me abandonou, e aí eu era auxiliar, acho que era auxiliar, né, Mariana, de cozinha, acho que era auxiliar que ela era, uma coisa assim, não sei se era esse cargo. E aí, eu queria batalhar, eu fazia curso, ela acordava 4 da manhã, 3 da manhã, uma mulher batalhadora, dessas que eu admiro, e que eu queria também dizer que eu admiro um monte de mulheres reais, né, que elas me inspiram, todo dia eu encontro uma mulher que fala, meu Deus, olha essa, eu nem digo comum, ela é incomum, aí, ó, porque ela tá aqui, né, batendo na vida para poder conseguir tudo que ela precisa. E aí ela falou assim, mas daí um dia o cozinheiro-chefe não veio, e daí o dono do restaurante falou assim, você quer assumir, você dá conta? Hoje ela falou, dou sim. Ela falou, eu não sabia nem como eu ia dar conta, mas eu dei conta. É assim, ela foi lá e ela, né, atitude. Então, eu desejo cada vez mais ver mulheres assim de atitude. Que as mulheres cada vez mais não se abatam, porque o homem tem essa capacidade. Ele leva uma lambada da vida, ele levanta a cabeça, ele respira fundo, levanta a cabeça e vai, porque ele tem que dar conta. E a mulher, talvez por esse protecionismo da sociedade, às vezes até do próprio homem, né, que diz, não, pode chorar, fica ali, a mulher meio que se apaga. E eu espero que as mulheres comecem a sair da casinha e dizer, não, foi difícil, como minha mãe dizia, foi difícil, tá difícil, vai ali, chora no cantinho, respira fundo e volta. Porque a vida não gosta de gente fraca, a vida gosta de gente forte e valente. Então, eu espero que cada vez mais mulheres façam isso. E nas suas áreas, mas que se alguma tiver talento, tiver vontade, que se arrisque na política. Porque é um lugar que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas e isso é maravilhoso. Legal demais. Rê, para encerrar, eu queria que você repetisse e completasse a seguinte frase. Eu sou uma mulher incomum, por quê? Difícil, por que eu sou incomum? Eu acho que... Eu vou fazer uma brincadeira. Tem aquela frase que fala, eu não desisto nunca. Eu não desisto nunca. Acho que é isso. Você é uma mulher incomum porque você não desiste nunca.
Você é incansável. Eu sou incansável. Tem uma música que alguém me mandou esses tempos, que é uma que fala que eu sou... não paro nunca. É assim, eu dou o meu melhor. Isso não significa que eu sou perfeita. Muito pelo contrário. Eu não desisto nunca, porque na minha vida toda de jornalista, várias vezes eu fracassei, várias vezes eu errei, várias vezes eu fiz errado o que tinha que ter feito, me engasguei num vivo, me atrapalhei no jornal. Todo mundo erra. É isso que eu gosto muito de falar. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou igual a todo mundo. Eu nem tenho um QI. Tem pessoas que têm um QI, que a pessoa, é impressionante, né? Eu sou normal, absolutamente normal. Mas acho que a diferença que eu tenho é a resiliência, que eu aprendi de casa, e eu tenho pavor de gente mimizenta, eu sempre falo isso, quem trabalha comigo sabe. Eu acho que as pessoas perdem tanta oportunidade por serem mimizentas, de ficar, ai, pobre, mundo é cruel, porque meu chefe é cruel, porque todo mundo é cruel comigo. Eu tenho uma capacidade de olhar e falar assim, pô, eu tô tendo a chance, alguém tá dizendo para mim que eu podia ter feito melhor. Então eu vou fazer melhor. Eu vou ser melhor. E eu acho que essa é a minha grande diferença, assim como tantas outras pessoas que são resilientes e não desistem, né? O desafio aparece e eu falo, eu nunca imaginei ser vice-prefeito. A Adriana me convidou e falou, eu acho que é você. Eu gostaria que fosse você. Você conhece a realidade, você é amorosa com as pessoas, você tem empatia com as pessoas, né? Você ama Joinville. Em vez de eu falar assim, não, é demais para mim, eu pensei, será? Pensei em tudo que eu já tinha feito, nos desafios que eu teria, como é que eu poderia me preparar responsavelmente. E fui e aceitei o desafio. E durante essa caminhada, vários momentos eu olho e falo, pô, podia ter feito melhor. Mas eu não desisto, do dia eu vou lá e faço melhor. E busco de novo, e tento dar o meu melhor. E eu acho que isso que é muito legal. Perfeito. Ia pensar em legado também, né, Rê? Deixar um legado e dessa forma eu quero te agradecer também, em nome de todas as pessoas e principalmente todas as mulheres que você tem inspirado, não só na política, mas desde que você começou no jornalismo aí, na comunicação, você que também é mãe, né, cara? Vó também, né, Rê? Mãe, vó, Então, tia, madrinha. Então, você que é uma mulher polivalente aí, como Sou muitas Dinda, mulheres. como é que é Dinda? Vovó Dinda, que o meu marido tem 2 filhos e eu tenho um filho, dos nossos primeiros casamentos. Então, eu sou vó do Miguel, sou mãe do Lucas, vó do Miguel. Sou madrinha da Maitê e tia da Maitê. E sou vovó Dinda da Laura, que é filha do meu enteado. Então, olha só, tem um monte de criança já vindo da próxima geração Então, da família. em nome de todas as mulheres que, assim como você, atuam em várias frentes aí e são inspiradas por você de alguma forma, em alguma área ou em todas, quero te agradecer pelo teu trabalho e te desejar muita força, né? Ainda faltam 2 anos aí e provavelmente vão ser pedreira também pela frente aí. Tenho certeza que tem muito resultado, vocês ainda estão na expectativa de conseguir entregar até o final desses 2 anos, e saibam que não é só vocês, a população também está na expectativa que vocês entreguem. Tem muita coisa que eu nem falei ainda, porque a gente não gosta de falar do futuro. A gente está trabalhando para começar a entregar. Então é isso. Em nome dessas pessoas, muito obrigado, te desejo força, obrigado também por ter vindo novamente aqui. Eu que agradeço. Que seja realmente um mês especial para todas as mulheres aí. Se você quiser deixar um recado para as mulheres, fique à vontade. Parabéns, né, para todas nós mulheres. Você vai ter uma filha agora, mulher, né? Então, eu desejo que as mulheres tenham força e coragem para realizar seus sonhos, para correr atrás. Que seja voltar para uma faculdade, que seja ser dona de casa, porque já me perguntaram, tá, mas então ser dona de casa não é importante? Claro que é. É maravilhoso você estar na tua casa, cuidando da tua casa, dos teus filhos, do marido ou da esposa, né? Tá tudo certo. O que você tem que fazer é não passar nessa vida em branco. Você tem que fazer a diferença onde você estiver. Se a sua diferença e o que importa para você estar na sua casa, é isso. O que não pode é essa passagem assim... De qualquer jeito, tô passando por aqui mesmo, porque essa vida é muito preciosa. Então, que a gente tenha nas mulheres e nos homens também, eu gosto muito de falar disso, que todo mundo tenha vontade, alegria para poder lutar pelos seus sonhos, pelos seus desejos, entendendo que sempre que você corre atrás, tem sempre o ônus e o bônus. Sempre tem o sacrifício que você faz, os prêmios que você ganha. Sempre é uma balança, né? Porque tem muita gente que se ilude, acha que qualquer coisa que você busque, queria estar no estúdio do Incomum, ser o apresentador. Pô, tem uma batalha atrás disso, incrível, né? Então, eu desejo que essas mulheres lutem e os homens também, para que todos nós sejamos mais felizes, mais leves, para a vida ser melhor. Perfeito. E só queria mandar um beijo especial para terminar aquela questão das mulheres que me inspiram. Quero agradecer todas as mulheres e homens, mas especialmente as mulheres, que me encontram na rua e que me inspiram. Tantas. Sei lá, um dia eu vou numa escola, tem, sei lá, a segurança que está na porta, me recebe super bem, me diz alguma coisa muito legal ou me dá um abraço.
Um dia eu vou no hospital, outro dia eu estou na prefeitura. Não são só essas mulheres grandes. Tem eu não gosto de dizer as normais, tem as como eu, que estão no ofício. Não, comuns no caso de não ser públicas, Incomuns. né? Por não ser pública. Pessoas não públicas. Isso. Essas mulheres me inspiram também, né? Porque às vezes é um dia que eu tô no final da minha agenda cansada, e aí eu vejo uma pessoa ali, ó, uma mulher a 1000, e eu saio dali falando assim, nossa, é isso aí, recarrega. Então eu quero agradecer todas essas pessoas. Perfeito, perfeito. E obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo nesse programa tão legal em comum, né? E que faz a diferença na vida das pessoas também, porque sempre inspira. Eu já assisti vários, daí é muito legal você ver as pessoas rindo e ver contando histórias e ver, né, enfim, tentando dividir o que elas fazem na sua vida joinvilense. Fico feliz demais, fico feliz demais. E você que gostou desse papo, tem mais um papo com a Regiane aí, você quer ver ela chorando? Hoje eu não fiz ela chorar. Mas já fiz, já fiz. Bem. Então vem assistir aí, tem episódio. Vai pra trás, volta a timeline, o Adriano também já esteve aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Pra você que gostou desse papo, não esquece, tem que curtir, tem que compartilhar, manda pra um monte de mulher aí. Mais uma mulher inspiradora que com certeza faz a diferença na nossa cidade, na nossa sociedade e que pode inspirar outras pessoas também. Quero te falar só uma coisa, os 2 aviãozinhos estão lá em casa guardados no escritório. Aí sim. Vou fazer uma foto e vou mandar para você ver. E aí, ó, viu? Então, você quer saber o que é esses aviãozinhos? Vai assistir outro episódio, já fiz o link aí, porque eu sou fera. Quero agradecer demais você que nos assistiu até aqui. Mais uma vez, quero agradecer a Mari também. Mari, muito obrigado, tá? Feliz Dia da Mulher para você também. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado. Voltamos em breve. Obrigado, Rei. Tchau, tchau. Obrigada. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Se você quer dar um boost no seu dia, tome um bom café da Zing. Conheça os drinks feitos à base de café e chocolate da Zing e as delícias que tem nesse Smart Café que chegou em Joinville, na Rua Expedicionário Voo 108, no centro da cidade. Você vai se apaixonar por esse café. Sinta a energia de Zing.